algo que... Tu nunca também me pediu sigilo sobre isso e vou colocar aqui para os nossos telespectadores, né? Que medo, mas tudo bem, vamos lá. Tem certeza? Não vou falar da CB, não vai ser o teu passado. Isso aí é passado, pelo amor de Deus. O Ribeiro tem uma relação muito próxima com o Marcelo Marques. Acho que eu posso falar dessa maneira. Eu não diria que somos amigos. Sim. Mas nós interagimos. Perfeito. Então, tu tem uma troca com o Marcelo Marques, tu é próximo ao Marcelo Marques, e tu tem bastidores da saída do Marcelo Marques. Mas mais que isso, tu tem o sentimento da saída do Marcelo Marques por ser próximo a ele. Tá, bom, mas o que eu vou dizer agora para vocês, ela é uma leitura. Tá? Tudo que eu vou dizer para vocês agora é o que eu acho, né? Não é o que eu sei. Né? Ela é um pouco mais do que eu acho, porque o Bruno Soares, que hoje está de folga, inclusive... Merecida folga. Ele trouxe informações ontem na Rádio Bandeirantes, também no seu canal, que elas, em uma grande parte, se alinham, né, ao que eu vou dizer para vocês. É uma figura que eu vou fazer. E aí eu me permito, né, abusar um pouco da inteligência dos nossos telespectadores e dos nossos seguidores, né? E não é jocoso o que eu vou falar. É para ser mais fácil de entender. Tá? E eu vou tentar ser mais rápido para não ficar pernóstico, tá? Então, há pedidos aqui de todos, tá? Esquece a legenda e foca em mim. Vem. Gente, vamos fazer uma figura aqui? Vamos lá. Você, meu amigo aí, é como eu, um jovem idoso, entendeu? Ou a senhora, né? Alguns diriam antigamente a balzaquiana e tal, né? Para não ter acusado de machismo também. Então serve para os dois, tá? Uma pessoa mais jovem, todos os dias passa na sua frente. Uma jovem bonita, né? Ou um jovem bonito, tá? Passa na sua frente. E você é um cara ou uma mulher estabelecida financeiramente, profissionalmente realizada e tudo mais. Tranquilo, tá tua vida, tá tudo bem. Passa na tua frente. Aí, num dia, essa pessoa te dá uma olhada de revesgueio. E tu... ficou na tua. Soslaio. No outro dia, ela passa e te dá uma olhada de revesgueio. Ou a menina, ou o menino, tá, gente? Aí, tu ficou bem... O que está acontecendo? Aí, no terceiro dia, tu resolve olhar para ver o que é. E essa pessoa olha para ti e te dá um sorriso. E começa uma interação. Tá. No quarto dia, tu já está tocando Instagram. No quinto dia, tu estás completamente apaixonado. Por que eu estou falando dessa figura, que pode ser jocosa, bizarra, mas é da vida? Eu quero dizer que a paixão, ela é cega, e a paixão, o que eu vou dizer é perigoso, mas quem mexe com emoções vai entender o que eu vou dizer. Às vezes te emburrece. E não adianta alguém dizer... Cara, não é isso. Cara, acorda, não é isso aí, tá. Não adianta. Tu já está completamente envolvido emocionalmente por aquilo. E tu faz coisas fora do normal. Faz coisas além da rotina normal, de uma coisa racional. O que eu quero dizer com isso? A arena do Grêmio foi para o Marcelo Marques, essa pessoa jovem que passou na frente dele. E ele se apaixonou. Se apaixonou pelo sonho de ser presidente, se apaixonou pelo status de ser uma referência do clube que ele tanto ama, se apaixonou pela possibilidade de ser o salvador do Grêmio, se apaixonou pelo fato das pessoas depositarem nele tanta confiança e tanta esperança, e fez ele colocar, né, do seu patrimônio um dinheiro absurdo, sem nada em troca. Pergunto para vocês, tirando o amor incondicional de mãe para filho, e eu, na minha opinião, só existe um amor incondicional, é da mãe para o filho. Até pai tem algumas vírgulas, não é 100%. A mãe, porque tu gera o filho do teu ventre, né? E aí a mãe tem o amor incondicional. Ninguém, em sã consciência, dá algo sem querer alguma coisa em troca. Não é normal, pelo menos. Não é normal. Tá? Então, Marcelo Marques, ele entregou não só os 130 da Arena, mais os 10 milhões, mais o que veio, quase 200 milhões de reais
sem nada em troca. Isso, meu amigo, é uma paixão cega. E é óbvio que em algum momento, assim como o senhorzinho ou a senhorzinha, cai a ficha. Cai a ficha de que, opa, tá fugindo do teu comando isso. Tá fugindo dos teus dedos, essa coisa palpável. E aí quando cai a ficha, tu entra em depressão. Tu começa a, meu Deus do céu, mas isso aí está se tornando uma coisa gigante. Eu vou te dar outros dados. O Marcelo Marques, na nota, disse para quem quis ler que as pessoas estavam vendo ele como uma cifra. Ou seja, ele não era um presidente do Grêmio, ele era um mecenas que podia tudo e que tinha dinheiro infinito. E, gente, isso nunca foi verdade. O dinheiro que o Marcelo Marques colocou para o Grêmio é pesadíssimo. É muito. Tanto é que o seu assessor de imprensa, porque agora ele colocou o assessor de imprensa, o Oliveira Júnior, me disse uma frase emblemática. Que o Marcelo Marques não iria apoiar ninguém. Queria participar das reuniões do Conselho se participasse de modo virtual. Ele fixou residência em São Paulo. E agora, ao antecipar a gestão da Arena, ele está se afastando da vida do Grêmio. Por que isso? Porque ele quer se proteger. Ele tem uma empresa para cuidar. Ele tem uma família para cuidar. Porque não se enganem, essa exposição deixa a pessoa completamente vulnerável. Então, eu vejo como a saída dele como um socorro emocional, porque ele foi além do que ele deveria. Talvez não do que poderia, porque ele é um empresário de muito sucesso. Então, esse afastamento dele tem a ver com o emocional, com a paixão desenfreada que tomou conta dele e fez ele fazer esse grande favor ao Grêmio. E para encerrar, eu quero dizer, eu espero que o Grêmio, como instituição, não faça o torcedor esquecer disso. Gente, ele comprou grande parte da Arena e doou para o Grêmio. Só que o torcedor, a gente sabe, o torcedor quer saber de título, de vitória, de derrota. O torcedor não tem amor incondicional. E o Marcelo Marques viu em determinado momento que, na primeira derrota, ninguém ia lembrar que ele comprou a Arena. No primeiro Grenal perdido, ninguém ia lembrar que ele depositou não sei quantos milhões. Porque o futebol é assim, ele é um pouco cruel. Então, cabe ao Grêmio como instituição fazer o torcedor lembrar. Como vai fazer, eu não sei. Tá? Agora, que as pessoas esquecem facilmente, eu não tenho dúvida. Pense na sua vida e veja se eu não estou certo. Eu quero avançar nesse assunto em seguida, quero trazer a questão política, quero trazer a questão do amor pelo dinheiro e não amor pela pessoa. Né? Quero avançar nisso. Mas antes eu quero chamar o Leonardo. Não sei se eu consegui me fazer entender. Claríssimo. Ficou perigoso de alguma forma? Ficou muito claro. Não, muito claro. E outra coisa, eu quero colocar o Leonardo Mol aqui, por gentileza, que está na nossa central hoje. O Sonda está conosco hoje aqui na folga do Bruno Soares, como bem destacou o Ribeiro, porque tem um novo ingrediente na política do Grêmio. É um novo ingrediente. Não será Marcelo Marques, talvez não seja Antônio Dutra Júnior, e surge um terceiro nome para concorrer à presidência do Grêmio. Diga lá, Leonardo Mol, boa tarde, bem-vindo ao Donos. Muito boa tarde, Gamba, colegas, toda a audiência ligada nos Donos da Bola. Informação trazida pela reportagem da Rádio Bandeirantes, que o Dorico Roman, dirigente que esteve presente nas conquistas recentes da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, deve ser o candidato à eleição presidencial representando a Chapa 2. Nesse sentido, Marcelo Marques vai deixando claro, como disse o Ribeiro, o seu desejo em realmente se afastar do cenário político do clube. Mas antes disso, o empresário fez algumas exigências, entre elas a antecipação da entrega da gestão da Arena, que estava prevista para o início de janeiro do ano que vem, agora para novembro de 2025, a não utilização da Arena como garantia para empréstimos futuros, a manutenção da equipe responsável por cuidar da infraestrutura e questões administrativas do estádio, além, claro, de uma independência financeira, as exigências feitas que motivaram também Marcelo Marques a esse afastamento. A torcida no final de semana ela ficou inebriada com os resultados de campo, com o resultado de campo especificamente, né? Mas acima de tudo ficou muito atenta às movimentações fora dele, né?
Era uma eleição já de favas contadas, decidida. O Marcelo Marques era praticamente o presidente do Grêmio e aí essa reviravolta toda envolvendo o nome dele e envolvendo o Grêmio, né? Vamos partir para a prática agora, né? A Chapa 2 se esvaiu. Essa aqui é uma realidade. E aqui é uma... A Chapa 2 é do Marcelo. A Chapa 2 é do Marcelo. Tá? Então, assim, é uma opinião que eu estou dando aqui, olhando o cenário. A Chapa 2, que era forte com o Marcelo Marques, como candidato, né? Como já praticamente presidente eleito, se esvaiu, né? E se esvaiu ainda mais agora, né? Com essa mudança de perspectiva. Porque se o Dutra Júnior não for realmente o candidato, e sim o Odorico Roman, essa eleição, ela simplesmente gira 360 graus pró Paulo Calef. Paulo Calef que retoma... 180, tá. Porque ele volta, né, ao cenário, né? Ele volta, ele regressa, repensa, e o Paulo Calef vem muito bem no sentido de sempre destacar a importância do Marcelo Marques. Paulo Calef está adotando uma estratégia inteligente, né? Que é reconhecer aquilo que Marcelo Marques fez praticamente a todo instante. E o torcedor do Grêmio já entendeu isso. O que o torcedor do Grêmio não entende ainda é por que Marcelo Marques desiste quase que 99% da vida em relação ao Grêmio. Ainda tem torcedores que não conseguem entender, né, que estavam já, né, debruçados nisso. Então essa eleição, com relação à Chapa 2, que é a do Marcelo Marques, a Chapa 2 se enfraquece muito. E o Paulo Calef, objetivamente, numa análise que eu estou fazendo agora aqui nos Donos da Bola, cresce mais ainda na briga depois dessa informação, dessa indefinição se vai ser Dutra Júnior ou Odorico Roman. Por quê? Porque o Paulo Calef, ele tem ali no seu entorno situações e coisas práticas que aconteceram quando ele esteve no Grêmio. Ele ainda tem uma outra rejeição frente a algumas atitudes e algum temperamento que ele possa ter, mas a real é a seguinte: depois de tudo que está acontecendo e com esta notícia específica do Marcelo Marques, o favoritismo, digamos assim, entre aspas, ou uma indicação de eleição, ela muda completamente de cenário e de prisma. Paulo Calef cresce muito na briga, Felipe Gamba, agora, nesse momento da eleição do Grêmio. Vocês estão falando ao e longo mesmo do programa, que, só para finalizar, e mesmo que o conselho e a porcentagem dos conselheiros eleitos tenha sido baixa em comparação à Chapa 2, né, que é a chapa do Marcelo Marques e do Dutra, o Paulo Calef ele cresce muito na briga nesse momento, cara. É que vocês estão falando muito do Marcelo, né? E eu sei que não dá para tirar o nome do Marcelo, mas a gente tem que falar do Grêmio, né? Por exemplo, foi anunciado que ele ia sair da vida política do clube no domingo, né? Por que não foi anunciado na sexta-feira ou no sábado, no dia da eleição? São 61% dos conselheiros de sábado foram eleitos porque o Marcelo Marques estava na chapa. Sim. 61% dos conselheiros da chapa 2... Ele continua, né? Não. Beleza. Estar na chapa não é a informação que nós estamos dando aqui. A gente está dando a informação que ele vai sair da vida política do clube, que ele vai morar em São Paulo, que ele não vai investir, que ele vai participar de reuniões até virtualmente. Ou seja, ele está fora. Sim. Ele está fora. Ele está saindo da vida do Grêmio. 61%, sei lá, 17 mil votos, era isso? 18 mil eleitores. Mas enfim, 61% das pessoas votaram na Chapa 2 porque acharam que o Marcelo Marques iria trabalhar no Grêmio, ia investir no Grêmio, ia dar para o Grêmio, assim como deu a Arena. Então, para mim, já começa com algum problema. Agora se fala também que o Celso Rigo vai sair da vida política do clube. Não vai. Não, eu não tô... Até porque o filho dele vai estar na gestão. Tudo bem, mas olha a loucura. Aí, esse movimento do Marcelo, ele amplia para diversas fake news e diversas coisinhas de internet. E isso prejudica o clube. Esse é o grande ponto. E aí eu sei que nós temos de pensar no Marcelo, que diz que está com problema de saúde, inclusive na nota, né? Claro. E acredito mesmo, porque quem não é acostumado com este dia a dia,
Olha, se tu não tem uma terapia em dia, né, Ribeiro? Não, a olha... gente, né? Então, tem que ter todo o cuidado do mundo com o Marcelo. Mesmo. Agora nós também temos que pensar e falar do Grêmio. Nós estamos falando do Grêmio aqui. Os caras, querendo ou não, votaram no Marcelo e não no Dutra Júnior e não no Igor Roman. É que tem 2 pontos, Vamos lá, sondar. que eu considero importantes nesse processo. O primeiro é que o processo como um todo eleitoral do Grêmio ele foi bagunçado. Eu não estou colocando a responsabilidade dessa bagunça em cima do Marcelo Marques. Eu acho que foi um processo como um todo que o Marcelo fez parte. Até se falou na antecipação da discussão política do Grêmio, que aconteceu lá, ainda no primeiro semestre, foi realmente muito antecipado do que a gente estava acostumado a acompanhar, só que o processo ele foi todo bagunçado. Então o Marcelo, primeiro ele se candidata, depois ele se retira, depois ele volta e depois ele se retira de novo. Hoje talvez o principal nome que está na boca do torcedor para ser o presidente do Grêmio, que é o Paulo Calef, se retirou também do processo por conta dessas decisões do Marcelo, ou seja, não firmou a sua posição. O Calef, quando ele teve a oportunidade de falar, não, beleza, o Marcelo fez um gesto muito importante da compra da Arena, mas eu vou manter o meu projeto, porque eu acredito no meu projeto, porque eu acho importante ter uma discussão política. Ele estava sendo, inclusive, tirou. ameaçado. O torcedor não queria saber de outro nome. Mas aí tu tem que ter o pulso, né? Não, mas não é Pulso, assim, tem que ter. Aí mas tu é tem que pra dar. mim... Porque é muito fácil agora tu voltar, né, atrás. Não. Quando o Marcelo retira eu a sua candidatura, é acho muito assim, ó, fácil. não, mas voltar é que atrás. quando- retirou, o Mas deles retirou. todos retiraram. É aí que tá, os Mas movimentos... é isso que eu tô falando. Os O processo movimentos, político ele foi os bagunçado. movimentos de por esse retirada de processo. candidaturas foi para o bem do Grêmio. Porque todos perceberam que o Marcelo Marques era o melhor para o Grêmio e que não havia como concorrer. Que era o que o torcedor queria. Que não havia como concorrer contra um candidato que simplesmente compra arena para o torcedor. mas nenhum esse foi- candidato, Tu tá- nenhum ô, Gamba, candidato de Mas sã esse consciência iria questionamento, contra. esse Ponto. questionamento eu fiz aqui. O Marcelo Marques era o melhor para o Grêmio ou o dinheiro do Marcelo Marques era o Não melhor há para o como Grêmio? separar. Não há Não, como eu sei separar. que não é, eu Não há sei, como mas separar. por Mas quê? Mas porque preciso tá debater. errado. Não há como separar. Mas porque tá errado. Mas Não. porque tá errado. Porque olha só, o Sonda levanta um ponto importante. O Calef ele tira a candidatura até para não se inviabilizar politicamente. Porque, por exemplo, ele ia tomar 90-10, ele ia Claro. tomar um pau na eleição. Sim, ia ser Então, para que horrível. ele ia ficar com essa mancha na política dele dentro do clube? Então ele tira. Os outros também tiraram. Só que a questão é a seguinte, eu já tinha levantado isso aqui, a gremistada ficou doida achando que era porque eu era colorado. Porque eu sou colorado, tá? Cara, não. A pergunta é a seguinte, por que o Marcelo Marques é melhor que o Calef? Ah, porque ele tem dinheiro. Ah, porque ele vai botar dinheiro no clube, porque ele comprou a arena. Não, o gesto é maravilhoso. Realmente, mas a gestão do Marcelo, será que seria certa? Nunca foi será que seria discutido boa? no Será- âmago isso aí. Nunca foi mas porque sempre isso é o Sabia, errado. olha só, É a sabia? mesma coisa assim, ó. Pergunta quem quer SAF. Pergunta quem quer SAF tanto no Inter quanto no Grêmio. Ninguém quer saber de gestão. Ninguém, às vezes, nem sabe o que é SAF, mas pensa o seguinte: ah, não, é um milionário que vai vir botar dinheiro no clube e agora eu vou contratar quem eu quiser. Ou seja, isso está errado. Tem um detalhe. E nós temos importante papel nesse debate. Porque a gente, querendo ou não, a gente forma opinião. Tem um A detalhe. gente tem que explicar isso para as pessoas. Tem um detalhe que é legal trazer também. Tinham alguns jogadores deste plantel atual aí que já tinham como Marcelo Marques o presidente. Eles se falavam entre eles assim, ó, presidente para ano que vem, presidente para ano que vem. Por que eu estou dizendo isso, né? Esse cenário que estava já mais ou menos definido, ele se tornou indefinido de novo. E uma ou duas vezes, o Sonda lembrou, né? O regresso de um, a desistência de outro, a volta de um, a retomada de outro. Eu só espero que agora, faltando ali 2 meses e meio para acabar a temporada, que esse ambiente não entre no vestiário. Que essa atmosfera de indefinição não penetre no vestiário do Grêmio. Né? Que esses jogadores que já tinham como Marcelo Marques presidente, que agora não falem tanto, e mesmo assim é difícil não falar, mas que isso não entre lá. Né? Talvez uma das poucas vezes que a gente pode livrar o Celso Roth de uma responsabilidade efetiva foi em 2008.
2008, o Grêmio estava com o Campeonato Brasileiro no colo para vencer, 11 pontos, liderando. E uma indefinição política, um racha político, na época entre o ex-presidente Paulo Odoni e o ex-homem de futebol André Krieger, onde eles deixaram de se falar, onde as coisas foram jogadas ao vento, isso entrou no vestiário, isso dito inclusive por ex-atletas da época, e bagunçou tudo. Então assim, a minha preocupação, claro que é o que é bom pro Grêmio, mas o bom pro Grêmio também é o futebol, que isso não entra no vestiário. Tu sabe que, em parte, a pergunta do questionamento do Ernest, que eu acho que sim, gera debate, ela foi respondida pelo próprio Marcelo Marques. Na nota, vou repetir, eu já disse aqui, na nota, sabe, Marcelo Marques coloca que estava sendo visto como uma cifra. Isso? Eu não sei, tá? Eu não tenho. Me disseram aí, alguém falou que inclusive teve um probleminha de vazamento do celular do Marcelo Marques, que as pessoas estavam pedindo dinheiro para ele. Arruma um aí, me dá algum aí, tô precisando. Cara, é óbvio que saiu do controle. E é óbvio que ele se sentiu como uma cifra. É assim, óbvio que ele viu que ele estava sendo pensado como dinheiro. E aí, assim como tu disse que tu tem leituras, tá? Eu vou ter uma outra leitura. Eu não faço parte do bastidor do Grêmio, tá? Mas olha só, na sexta-feira nós noticiamos aqui que o Marcelo estava repassando a gestão da Arena ao Grêmio sexta-feira, antes da eleição, ok? Correto. Quem garante que ele também não queria dizer publicamente que ele estava saindo fora? E de repente, numa manobra política, não, só um pouquinho, estou falada e amanhã nos quebra no conselho. O Bruno Soares. Também dá para pensar isso. O Bruno Soares, Entende? que hoje não está aqui, e é um repórter muito bem informado, e o Ribeiro destacou isso há pouco, as informações que ele trouxe ontem. Eu quero reproduzir aqui uma das informações que ele tem, porque a gente não pode deixar o ambiente político nocivo do Grêmio de fora disso. O que diz o Bruno, a informação que ele tem? O Marcelo pensava, antes, que sendo presidente, mandaria sozinho e poderia tomar todas as decisões, colocando apenas pessoas que ele realmente confia. Ele queria profissionalizar, mas ele viu que era impossível no clube, porque muita gente da política precisaria de cargos e teria uma voz importante nas decisões. E aqui, para mim, o mais importante de tudo. Esse é o ponto, inclusive, que faz ele não apoiar ninguém, não confia na capacidade de praticamente nenhum desses políticos. Ou seja, esse é mais um fator que, desculpem, gente, não pode ser desconsiderado na decisão do Marcelo. Fator de um neófito. Porque outra coisa que a gente dizia muito aqui, no sentido de neófito, no sentido de que ele não conhece o bastidor do político. Ele não era de nenhum movimento. Há tempos, quando ele saiu a primeira vez, eu brinquei aqui, né? Descobrimos o mundo, né? Descobrimos o mundo político dos clubes, como é nefasto e tudo mais. Gente, só o Marcelo não sabia. A galera que tá nos bastidores, a frase clássica, né? Se tu conhece os bastidores da política do teu clube, tu para de torcer. Então, nesse sentido, o Marcelo tá certíssimo. Nesse sentido, o Marcelo tá certíssimo. E isso, assim, e até é doido, né? Para um colorado tá defendendo, tá? Mas olha aqui, o torcedor do Grêmio, ele tem que pegar nesse momento e olhar pro Marcelo como um cara bom pro clube. Mas, pô, ele comprou a Arena, não só por isso. Mas é que o torcedor esquece rapidamente, Não só por isso. Mas porque ele justamente se alijou da parada. Ele saiu da parada. Tem um detalhe importante também, Ernest, porque para mim essa parte que o Gamba citou das informações do Bruno Soares é a parte mais preocupante da nota do Marcelo, porque ela reflete o sentimento do Marcelo, que era tratar o Grêmio como uma empresa, gerir o Grêmio como uma empresa, ou seja, lá no marketing vai ter um profissional que cuida do marketing, nas finanças vai ter um cara capacitado para cuidar dessa parte, no futebol vai ter um cara que tem currículo para estar ali. E ele viu que ele ia ter que fazer concessões para Antônio Dutra Júnior, para Odorico Roman, que foram caras que também, vamos lá, apoiaram o Marcelo Marques e fizeram essa base eleitoral para que ele conseguisse se lançar nesse projeto de presidência do Grêmio.
Então, para mim, essa parte mais preocupante, Gamba, mostra Claro. que hoje o ambiente político, não só do Grêmio, mas também do Internacional, é um ambiente político que comanda o clube Viciado. sem esse processo Isso. e sem qualquer sabe interesse qual é? na palavra que eu vou dizer aqui, profissionalização. Perfeito. Não há qualquer interesse hoje dos grupos políticos de falar sobre profissionalização. E é por isso que cada vez mais, além da questão do dinheiro que o Ernest citou, que os torcedores estão clamando pela SAF. É por isso e cada vez mais que a SAF ganha cada vez mais espaço no debate aqui do futebol gaúcho. Se eu pudesse fazer um pedido para a torcida do Grêmio, seria o seguinte. É claro que o torcedor está triste, está chateado com a saída do Marcelo Marques, novamente a falta de perspectiva, mas prestem atenção no quão nociva é a política do clube. Eu estou falando a do clube Grêmio, porque nós estamos debatendo o Grêmio. Tá, do Inter também. Esse é o ponto. A política nociva foi um dos elementos que afastou o Marcelo Marques. A última esperança do Grêmio ter um futuro melhor foi afastada por uma política nociva. Mas eu não Nociva. sei se esse é o peso maior. Tá? Eu também não sei. É um dos. Desculpa, É um Ribeiro. dos. É um dos. Eu também não sei. É um Mas dos. não, talvez não seja Quando maior. ele se dá conta do que esperaria ele ali na frente, ele percebeu que não dava. É isso aí. Percebeu que não dava. É isso aí. E mais, né? E quando eu levanto a questão assim, ó, será que ele seria o melhor para o Grêmio, o melhor presidente? Eu quero dizer em cima disso que o Sonda acabou de apontar, de que ele queria executivos, de que ele queria pessoas especializadas, que ele queria fazer do Grêmio o que ele fez na empresa dele. Ah, hoje o Marcelo é um cara bem sucedido, é um grande empresário, tem possibilidades de botar dinheiro no Grêmio, comprar arena e tudo mais. Beleza, mas por quê? Porque ele geria ou ele gere a empresa dele conforme ele quer. E não o Grêmio, ele não vai fazer isso. Porque o Grêmio tem essas questões políticas, porque o Grêmio tem essa questão principalmente de ter que buscar pessoas que estão próximas e assim vai. Ou seja, não tem como o Marcelo administrar o Grêmio como ele queria. Agora você pode dar o seu palpite na Série A e ainda ganhar R$100. É mais uma promoção especial